A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Amém? Amados irmãos e irmãs, é sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Eu sou o pastor Daniel e estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Dessa vez, eu irei falar sobre o nascimento de Jesus. Irei fazer esse vídeo breve, mas irei esclarecer aqui um pouco sobre a questão do nascimento de Jesus. Bem, amados irmãos e irmãs, na verdade, os estudiosos, os teólogos, não sabem realmente qual o mês exato que Jesus nasceu, qual o dia exato que Jesus nasceu. Mas eles fazem mais ou menos um cálculo. Só que nós precisamos entender que não tem nenhuma possibilidade de Jesus ter nascido no dia 25 de dezembro. Veja bem, amados irmãos e irmãs, eu não estou aqui proibindo de alguém celebrar o Natal, certo? Mas desde que celebre entendendo o verdadeiro sentido, que é Jesus. Não é isso? Então, veja bem. Só que nós sabemos que a Bíblia não fala o mês e o dia em que Jesus nasceu. Amados irmãos, nós, quando estudamos a teologia com profundidade, quando estudamos a história também, nós entendemos claramente que o dia 25 de dezembro já vem de tradições remotas no paganismo. Justamente isso, no paganismo. Civilizações pagãs, religiões pagãs adotaram o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento dos deuses, das divindades solares. Então nós temos, como por exemplo, o nascimento de Mitra, de Tamuz, de Osíris, de Saturno. Inclusive, no dia 25 de dezembro, era o dia em que os pagãos romanos, da Roma Antiga, celebravam as Saturnálias, em honra do deus pagão Saturno. Então veja bem, amados irmãos e irmãs, então essa data era uma comemoração pagã que foi introduzida no cristianismo posteriormente, com a intenção de cristianizar o paganismo. Isso quando o imperador romano Constantino dá liberdade de culto aos cristãos. Então veja, muitos costumes, dias de festas e práticas pagãs que eram realizadas no mundo pagão, elas foram transformadas em celebrações, em solenidades, em comemorações cristãs. Veja, então é justamente isso, irmãos. Então, dia 25 de dezembro era como uma comemoração pagã de nascimento das divindades solares pagãs e que depois foi aplicada a Jesus posteriormente. Então veja bem, por que os cristãos, quer dizer, pelo menos uma parte, adotaram o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus? Então veja bem, isso com a intenção de cristianizar o paganismo. Mas nos preocupa de uma certa forma que essa cristianização ela pareça mais uma paganização. Porque em que sentido? Porque os cristãos passariam a celebrar o nascimento de Jesus no dia em que os pagãos celebravam o dia das suas divindades. Então veja bem, e Jesus não existe nenhuma possibilidade de ter nascido no dia 25 de dezembro. Por quê? Vamos lá.
dia 25 de dezembro, na Palestina, é inverno intenso, né? E não tem como os pastores estarem pastoreando o seu rebanho ao céu aberto ali por causa do frio, certo? Esse período era o período em que os pastores recolhiam os seus rebanhos. Eles não ficavam expostos assim, certo? Era tempo de muito frio, inverno intenso. Então veja bem, outra possibilidade que os teólogos e estudiosos colocam de que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro é a questão do censo, do recenseamento, do alistamento que foi feito. Então veja, não tinha condições do imperador colocar um censo, né, para as pessoas se transportarem, né, para se alistar no período de intensas chuvas e grandes chuvas, onde as estradas se tornavam ao mesmo tempo dificultosas para o trânsito, certo? Que naquela época nós sabemos muito bem que não existia carro, não existia moto, né? Outros veículos que facilitariam até o transporte. O transporte era a pé, era de animal, certo? Então a gente vê que não tem nenhuma possibilidade histórica, teológica, geográfica e social, né, para defender que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, certo? É mais uma assimilação realmente de crença pagã. Agora, eu como pastor, não proíbo de alguém, e nem quero proibir de alguém celebrar, mas desde que celebre focando Jesus Cristo, não o ser mitológico Papai Noel, que a gente sabe que é um ser mitológico, mas que a centralidade do Natal seja Cristo, certo? Mas mesmo assim, fiquem sabendo que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, certo? Alguns estudiosos, teólogos, colocam pela contagem, né, e pelo turno de Abias, que era o turno de Zacarias, pai de João Batista, que Jesus tenha nascido provavelmente de setembro para outubro, certo? De setembro para outubro. Outros estudiosos colocam como que ele tenha nascido na primavera, certo? Isso é o equivalente ao mês de Nissan ou Abib do calendário judaico. Então, alguns colocam mais ou menos nesse período, né? É uma estimativa, mas não tem como realmente provar, porque a Bíblia não diz isso. E também a Bíblia não dá uma ordem expressa para celebrar o Natal no dia 25 de dezembro. Nós sabemos que outras igrejas e outras tradições cristãs ao redor do mundo celebram também outros dias. Por exemplo, algumas igrejas ortodoxas, por exemplo, celebram no mês de janeiro o nascimento de Jesus, a igreja ortodoxa grega, né? Então a gente vê que não há unanimidade entre as igrejas cristãs históricas nesse aspecto, certo? Então fiz esse breve vídeo aqui para fazer esse esclarecimento. Eu teria muita coisa mais para falar, né? Aí aqui encerro explicando que há essa possibilidade de Jesus ter nascido de setembro para outubro, porque nesse período era o dia também, no caso do mês de Tisrei, do calendário judaico, que celebrava também a festa de tabernáculos, a festa das tendas, das cabanas, né? E João vai enfatizar no seu evangelho que o verbo se fez carne e habitou entre nós, se tabernaculou, né? Então provavelmente tenha acontecido isso. E também pela questão dos lugares que não tinha mais nas hospedarias para José se estabelecer com Maria. Então a gente vê, por quê? Provavelmente as hospedarias estavam cheias, né? E não tinha mais lugar para eles por causa justamente da festa da peregrinação, da festa de Pentecostes, da festa de Sucote, né? Festa de tabernáculos, né? Que é justamente a festa das tendas, aonde os judeus peregrinos eles iam anualmente celebrar essa festividade. Então veja, irmãos, então se a gente, tudo indica mais ou menos nessa faixa, certo? Mas dia 25 de dezembro não tem nenhuma possibilidade de Jesus ter nascido, certo? Então fica aqui esclarecido.
Que Deus abençoe a todos, que todos possam crescer sempre mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.